Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós continuamos a nossa conversa sobre transfeminismo. Nosso convidado é Tami Ayoshi, professor visitante estrangeiro do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e também um dos convidados do evento da Unesp aqui em Bauru, Mulheres com T maiúsculo. Tami, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer é meu. Tami, considerado um ativista atuante do transfeminismo, como que você vê essa questão desse tema, se ele ainda é um tabu dentro da nossa sociedade? De certa forma, sim. De certa forma, sim, ainda pode ser um tabu, mas vamos dizer que é um tabu dentro de movimentos de divisão internos ao feminismo. Ou seja, o feminismo não é um movimento unificado. Tem vários ramos, várias orientações. E acho que transfeminismo é, vamos dizer, a terceira geração do feminismo, porque podemos dizer que tem três gerações do feminismo. A primeira geração no início do século XX, a segunda nos anos 70 e a terceira mais nos anos 90, que pretende definir um feminismo que não esteja vinculado ao sujeito feminino, ou a um sujeito biologicamente, ontologicamente definido como sujeito feminino. Ou seja, então, nesse sentido, acho que transfeminismo continua sendo um certo tabu por parte de feministas essencialistas que querem vincular essas questões de liberação feminista só ao fato de ser biologicamente uma mulher, mas acho também que o futuro do feminismo, sendo o feminismo um movimento que tem que levar em conta o fato de que tem opressões de gênero. E essas opressões de gênero não querem dizer só opressões de mulheres por homens, mas opressões pelo fato mesmo de termos duas categorias de gênero. A dualidade, a dualização aqui que é opressiva também. E transfeminismo é uma forma de, acho, ver que de denunciar essa opressão da binariedade, que ou seja, também o transfeminismo pode se aproximar de um feminismo mais queer, mais desconstrutivo das categorias de gênero. E nesse sentido, eventos acadêmicos como o Mulheres com T maiúsculo vêm ajudando nessa discussão, nessa desconstrução. Lógico, claro que sim, vem ajudando e vem também permitindo uma maior visibilidade. Eu vou falar da minha experiência mais cultural, vamos dizer. Eu sou docente na França e na França as questões trans não têm muita visibilidade na universidade. E se precisa justamente que se fale mais dessas questões por parte de pesquisadores, por parte de pessoas trans, que sejam consideradas não como objetos dessas falas, mas como sujeitos próprios dessas falas. Isso é que falta muito na universidade. Tem muito poucos docentes trans, muito poucos pesquisadores trans, e os estudantes trans têm menor visibilidade também. E nesse sentido, professor, quais outros atores sociais, né, a universidade atua nesse sentido de formação de novos profissionais e abrir a mentalidade das pessoas, dos jovens, para essa discussão seria fundamental, mas que outras pessoas dentro da sociedade poderiam contribuir para esse debate? A mídia seria um canal? Que outros atores? A mídia é indubitavelmente um canal. Bom, falando da minha própria experiência, eu acho que a psicologia, a psicanálise, sempre que continue desconstruindo alguns dos seus engessamentos, pode ser também um canal para repensar essas ideias e, de forma mais geral, o que se chama de estudos de gênero, que é uma disseminação de perspectivas em várias áreas do conhecimento que pretendem desconstruir de várias formas, pela história, pela antropologia, pela psicologia,
filosofia, são canais para tentar repensar essas categorias totalmente engessadas de gênero. E nesse sentido, a discussão também política de legislação ela é importante para esse debate, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá. O Diálogos faz um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós continuamos a nossa conversa sobre transfeminismo e sexualidade. Nosso convidado é Tami Ayoshi, professor visitante do Instituto de Psicologia da USP em São Paulo. Professor, comentávamos sobre a questão da política, né, de como a legislação pode, de certa forma, incentivar o debate e promover uma maior igualdade de gênero. Eu gostaria que o senhor continuasse a pontuar, enquanto uma atuação política, em que medida isso poderia ser feito para fomentar esse diálogo? Tá. Então, eu acho que vou falar, mais uma vez, da situação que menos desconheço, que é a situação francesa. Tem muitos problemas e muitos impedimentos na legislação no que diz respeito às questões trans. Uma das reivindicações principais é aceder à possibilidade de uma mudança de identidade de gênero nos documentos. Porém, essa mudança, porque nos documentos franceses sempre é mencionado o sexo. Uma amiga brasileira me mostrou que aqui no Brasil o sexo não é mencionado. Na França é mencionado, o que acaba, obviamente, colocando muitas adversidades, muitas dificuldades para pessoas trans que se identificam num gênero que não corresponde ao sexo designado de nascimento. E que acaba causando muitos problemas no cotidiano, no dia a dia. Então, o problema nessa legislação é que se pode aceder a uma mudança da menção de sexo nos documentos de identidade só depois de uma cirurgia de transexualização. A legislação em França mudou um pouco em 2010, e dizendo que não se precisava necessariamente uma cirurgia de transexualização, mas que se precisava uma esterilização, o que acaba causando uma violência absolutamente tremendíssima e que mostra como o Estado se infiltra e dirige, ou seja, rege as configurações de corpo, de sexo e de gênero nas legislações. Então, isso seria um campo onde teríamos que repensar muitas coisas. Tem países que fizeram muitos avanços nesse campo. Por exemplo, na Argentina, a lei de identidade de gênero, que implica que uma pessoa possa escolher a sua identificação de gênero e mudar muito facilmente, sem tantos trâmites e sem um laudo e uma avaliação psiquiátrica, médica nem jurídica disso. Tem outros países que, na Índia, acaba de se votar uma lei sobre um terceiro gênero, na Alemanha também, na Austrália também. Então, temos exemplos internacionais de formas diferentes de pensar a legislação que talvez nos fazem pensar na necessidade de abordar as coisas não a partir de uma binariedade imposta de saída, logo de saída, aqui dizendo que tem necessariamente homens e mulheres e nada que fique fora dessas categorias engessadas. A gente conversando sobre a questão da desconstrução dos estereótipos, dessa dualidade, né, homem, mulher, se houvesse, na sua opinião, uma mudança da legislação, se a legislação começasse a abarcar esse terceiro gênero, como o senhor colocou, o senhor acredita que a sociedade aceitaria mais facilmente a discussão desse tema, essa relação da identidade de gênero? Acho que eu sou muito otimista. Ainda que a sociedade vá arrastando muitas coisas bem difíceis de elaborar, mas eu sou optimista no sentido de que a questão é ser informados, sermos informados de várias coisas que, por desconhecimento, por ignorância, não
nos recusamos a encarar. Então, acho que a sociedade pode, com tempo, com informação adequada, acompanhar essas mudanças. E acho também que, várias vezes, a legislação teve que fazer a avançada, fazer o avanço, e a sociedade logo acompanhou. Por exemplo, a pena de morte na França passou primeiro pela legislação. Se tivessem feito naquela época um referendo, não teria sido aceita a abolição da pena de morte. Porém, hoje em dia, a maioria dos franceses e das francesas estão contra a pena de morte, obviamente. Então, a sociedade ficou acompanhando uma mudança que passou pela legislação primeiro. E garantir a legitimidade, o espaço, como a gente havia falado, em relação às associações, à própria mídia, para os movimentos como o do transfeminismo, contribuiria nesse sentido? Absolutamente, contribuiria. E eu estou pensando também num outro exemplo. O ano passado, na França, se votou a lei do casamento igualitário. Essa lei teve que passar pela legislação, obviamente, e fazia parte do programa do governo, e vários movimentos da sociedade, movimentos muito conservadores, se oporam publicamente a essa lei. Foram feitas muitas manifestações. Bom, e acho que essas oposições, ainda que não sejam legítimas, a meu ver, são movimentos defensivos que acabam sendo elaborados quando tem uma representação simbólica que passa pela lei, que passa pela legislação. Ou seja, que o que faz a legislação é uma forma de reconhecimento simbólico, é uma forma de impor uma visibilidade de questões que antes eram consideradas como privadas, mas um dos lemas do feminismo era dizer que o privado é político, que as coisas consideradas as mais privadas fazem parte de dispositivos políticos. Então, esse privado, para virar visível, é importante que passe pela legislação. Então, acho que a sociedade precisa também de reconhecimento simbólico legislativo para ir elaborando questões e para ir se preparando para essas elaborações de questões. E os sujeitos que estão nessa situação de serem estereotipados, marginalizados, a relação da psicologia, da psicanálise com esses sujeitos, ela é fundamental, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá. O Diálogos faz mais uma pausa e volta já. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre transfeminismo e sexualidade. Nosso convidado é o professor da USP, Tami Ayoshi. Professor, o senhor estuda, né, na área de psicologia a questão da psicanálise. Como que a psicanálise encara essa questão da sexualidade que nós temos discutido no programa? A questão da sexualidade ou a questão da transidentidade? As duas questões? As duas coisas, sim. Bom, a questão da sexualidade não daria para responder rapidamente, porque a questão da sexualidade é a questão da psicanálise, na verdade. É o tema mesmo da psicanálise. Sendo sexualidade definida num sentido muito mais amplo, ou seja, trata-se daquilo que se chama sexual infantil, que não é sexualidade quanto prática sexual, mas que é a busca de prazer, de um extra de prazer que não seja redutível a uma função biológica. Isso é que, segundo a psicanálise, constitui a psique humana. Ou seja, sempre esse princípio de prazer, uma busca de prazer que não seja redutível à satisfação de uma função biológica. Ou seja, é dizer logo de saída, que sexualidade não tem nada a ver com biologia, na psicanálise. Então, no que diz respeito às transidentidades, bom, tem umas tradições psicanalíticas que, infelizmente, ficaram muito vinculadas a abordagens muito médicas, muito psiquiátricas das questões transidentitárias e que foram repetindo discursos médicos ou discursos totalmente discriminadores
no que diz respeito a pessoas trans e discursos que vão impondo uma binariedade de gênero e um certo sistema, um dispositivo que deve forçar pessoas a se identificarem de um gênero ou do outro gênero, segundo algumas elaborações particulares da psicanálise, etc. Acho que esses discursos feitos em nome da psicanálise não são psicanalíticos. Acho que são discursos de resistência. A psicanálise são discursos de engessamento, de produção de saberes que se aproximam muito aos saberes médicos e que vão totalmente em contra do alvo do discurso psicanalítico, que é um alvo, sobretudo, desconstrutivista, ou seja, de desconstrução. Ou seja, em psicanálise não tem construção de saberes positivos. A psicanálise não pretende fomentar, criar categorias positivas do saber. Ela pretende mostrar que atrás de qualquer tipo de discurso, que seja um discurso cotidiano, um discurso midiático, um discurso acadêmico, detrás de cada tipo de discurso tem alguém que fala e que se endereça a um auditório. Ou seja, então a pergunta principal da psicanálise é perguntar quem fala e a quem se está endereçando. E nesse sentido, o próprio discurso da psicanálise não está isentado dessa pergunta. Quando tem teorias em nome da psicanálise que pretendem construir saberes sobre transidentidades, acho que cabe aqui perguntar quem fala aqui, em que tipo de dispositivo político se está situando a pessoa que está falando, em que tipo de subjetividade, em que tipo de processos inconscientes e a quem se está endereçando aqui, para fazer que a psicanálise continue sendo psicanalítica, ou seja, continue desconstruindo, inclusive, o próprio discurso. Professor, e nessa questão da sexualidade, com a infância, com a adolescência, nós conversamos no quadro Ponto de Contato de hoje com a professora Patrícia Porchat, do Departamento de Psicologia, sobre essa discussão da sexualidade na infância e na adolescência. Vamos ouvir. Acho que tem uma preocupação hoje muito grande no meio psicanalítico, principalmente, que é de tentar reinventar, de certa forma, né, alguns pontos da psicanálise para dar conta do que a gente vem assistindo em termos de mudanças sociais, né, como, por exemplo, a adoção de crianças por casais homoparentais ou pessoas que estão se auto-intitulando transexuais, né, ou mesmo o próprio casamento gay, né, que a gente viu recentemente na mídia, né. Então, a gente tem uma teoria na psicanálise, né, como o professor Tami comentou, que permite a gente pensar uma multiplicidade de gêneros, né, uma multiplicidade de expressões também da sexualidade, né. Mas quando a gente está tratando de crianças e de adolescentes, a gente tem, acho que o primeiro grande, não sei se choque seria a melhor palavra, que é o que os pais pensam sobre os seus filhos, né? Como é que os seus pais lidam com todas essas possibilidades que vão aparecendo no social, mas que quando eles se deparam com as suas próprias crianças, colocando questões ou manifestando também diferenças em relação àquilo que eles esperavam, eles não sabem muito o que fazer e acabam procurando o psicólogo, o psiquiatra, o médico, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado porque enfim, existe obviamente, né, uma expectativa desses pais, né, mas que não pode engessar as possibilidades dessa criança. Da mesma forma, existe muitas mudanças rápidas na sociedade e isso não quer dizer que as famílias acompanhem, né? Então a gente tem que estar num lugar, a partir da psicanálise, de escuta tanto dessa família quanto dessa criança, para que nenhum sofra mais do que, enfim, né, do que é necessário, digamos assim, né?
Então eu acho que a conversa hoje em dia da psicanálise com os estudos de gênero, com a teoria queer, né, com alguns estudos antropológicos, é o que permite uma abertura para o profissional da psicologia e da psicanálise para poder entender todo esse movimento. E a gente enfrenta sim, né, acho que enfrenta uma, não sei se guerra é exatamente a palavra, né, em geral com a psiquiatria, né, que tende a patologizar muito prontamente qualquer manifestação diferente daquilo que é esperado, né? A gente tem que barrar um pouco essa tentativa de achar uma solução, é uma doença, é um distúrbio, é um transtorno, né? E poder ter uma escuta. E eu acho que os pais muitas vezes vêm também com esse discurso comprado, que é, meu filho ele tem um transtorno, vamos curar já. Né? Vamos dar uma solução já. E não, né? As crianças, por exemplo, experimentam brincar com gêneros diferentes, né? Um menino pode, de repente, experimentar brincar de boneca e daqui a pouco desistir, ou não, né? E continuar nesse caminho. Mas tem que ter o espaço da experiência com o gênero, né? Que eu acho que faz parte da vivência da criança. Ela tem que imaginar, ela tem que passear pelos lugares. Acho que isso é muito difícil, né? Para os pais de maneira geral, para a nossa sociedade de maneira geral. Mas é um movimento que está acontecendo em vários países, né? E eu acho que aqui no Brasil, enfim, a gente não pode deixar de pensar sobre essas coisas. Professor, pensando nessa discussão, uma questão que muita gente coloca é se essa sexualidade ela é inerente às pessoas, se todo mundo já nasce com um determinado gênero, ou em que momento que se dá essa questão de que a pessoa se assume e se identifica com outros gêneros, como a gente conversou com a Hayley no primeiro programa sobre transfeminismo. Então, eu não acho que seja de nenhum jeito inata nem a sexualidade, nem a identificação de gênero. Sendo aqui bem claro que a identificação de gênero não tem a ver necessariamente com o corpo, com substrato biológico. Então, não é inato no sentido que ambas, a sexualidade e a identificação de gênero, são construídas dentro do âmbito familiar que está situado num contexto social, ou seja, a família não é uma coisa absolutamente isolada de um contexto social e de representações sociais de gênero e de sexualidade transmitidas por esse contexto social e que vão sendo transmitidas pela família. Então, acho que, bom, se voltamos a Freud, Freud desbiologizou a sexualidade, fazendo da sexualidade, no centro da sexualidade tem a pulsão, e a pulsão não tem o objeto fixo, a pulsão vai inventando o seu objeto. Portanto, se a sexualidade é desbiologizada, ou seja, desvinculada do objetivo de reprodução, a própria complementaridade entre os sexos fica também totalmente desconstruída, ou seja, não há necessariamente, em termos psicanalíticos, dois sexos complementares, precisamente porque não há uma sexualidade biologicamente definida. Então, nesse sentido, eu acho que todos nos subjetivamos ou nos subjetivizamos a partir desses âmbitos familiares e sociais nos quais estamos, limitando uma escolha de possibilidade que, logo de saída, é múltipla. Todos nos subjetivizamos de forma bastante defensiva, definindo dessa forma defensiva uma identificação de gênero e um tipo de orientação sexual. Porém, em termos psicanalíticos, as orientações sexuais e as identificações de gênero são múltiplas, logo de saída. E nos subjetivizamos recortando. Às vezes, esses recortes ficam muito engessados, o que dá lugar a identidades totalmente rígidas de, sei lá, homens héteros que vão ser muito homofóbicos, de outros tipos de recortes muito engessados. E esse tipo de recusa da multiplicidade, na verdade, é muito defensiva, porque narcisicamente precisamos, de certa forma, de uma certa unificação. Porém, em termos psicanalíticos, a unidade é sempre imaginária, é sempre uma construção narcísica.
somos múltiplos, na verdade. Então, só para responder à sua pergunta, não tem nenhuma sexualidade, nem nenhuma identificação de gênero que esteja definida logo de saída. Tudo se constrói nas relações com os outros e nas designações pelos outros. Ou seja, eu me identifico num gênero, me identifico numa orientação sexual, não é só por própria escolha pessoal, mas também porque fui designado, fui prescrito, ou seja, fui colocado nesse lugar pelo outro, que me designa assim, como menino, como menina, como gay, como hétero, como etc. E que a gente possa, professor, respeitar toda essa multiplicidade que o senhor falou. Muito obrigado por sua participação. Obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever os programas sobre transfeminismo, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais!